Muito bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial chamada Nisto Cremos, onde estamos aprendendo sobre as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia. E você sempre é bem-vindo aqui no nosso programa. Mas antes de entrarmos na temática de hoje, eu quero fazer um convite todo especial para você. Amanhã, sexta-feira, nós damos continuidade ao nosso estudo das profecias de Daniel. Como você já sabe, todas as sextas-feiras aqui no programa é um dia dedicado às profecias de Daniel. E para ajudar você na compreensão desses temas, nós preparamos com muito carinho essa revista de presente para você que mora no estado de Santa Catarina. Quem mora em outro estado pode fazer contato com o programa pelo WhatsApp, que eu vou dar daqui a pouquinho, e a gente manda esse arquivo digital para você. Mas quem mora em Santa Catarina, se quiser essa revista impressa, basta você solicitar e um representante do programa vai entregar para você. Como que você pode pedir a revista? São 2 os canais. Você pode acessar agora o nosso site, encontrocomavida.tv, e lá você solicita o guia de estudo impresso. Coloque os seus dados postais e nós iremos entregar isso na sua casa. Ou então, mande para nós agora uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Diga assim: eu quero a revista Daniel. Nós vamos mandar para você um link, você preenche os seus dados postais, o seu endereço, e a gente vai entregar essa revista na sua casa, sem custo algum para você. E você nos acompanha todas as sextas aqui no programa. Agora, para você que mora na região de Tubarão, eu tenho um outro convite. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou fazendo esse mesmo estudo na Igreja Adventista Central de Tubarão. O nosso endereço é a Rua Luiz Martins Colasso, 570. Repetindo, Rua Luiz Martins Colasso, 570, ao lado do Colégio Adventista, no centro de Tubarão. Então, todos os domingos, às 8 da noite, eu estou aí para estudarmos juntos a Bíblia e você é o meu convidado. A entrada é franca, você será muito bem-vindo. E para você que mora já na cidade de Porto Belo, o convite também é para você. Todas as quartas eu estou aí na cidade de Porto Belo. Quarta, 8 da noite. Em que endereço? Rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê. Então, na Rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê, todas as quartas eu estarei aí para estudarmos as profecias de Daniel. E você é o meu convidado. Você pode se inscrever no nosso site. O nosso site é encontrocomavida.tv. Você coloca lá participar do evento presencial e então você vai ser bem recebido por nossa equipe. Se por algum motivo você não se inscrever, venha a si mesmo e na recepção do evento você faz a sua inscrição. A entrada é franca, gratuita e a gente tem um momento especial para estudarmos a Bíblia. Espero você lá então, na Igreja do Perequê, na próxima quarta-feira. Pega agora a sua Bíblia e vamos então avançar no estudo desta série muito especial, Nisto Cremos. Qual é o tema que vamos hoje conversar? Chegamos à nossa 22ª crença fundamental e vamos falar sobre matrimônio e família. Esse é o tema que hoje vamos estudar. O que a palavra de Deus nos ensina sobre matrimônio e família? Pega a sua Bíblia, ora comigo, vamos ao estudo. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com esses amigos para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito seja nosso professor mais uma vez e que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, pegue a sua Bíblia e vamos então ao nosso tema de hoje. O lar é o lugar em que, pela graça de Deus, os princípios do genuíno cristianismo são postos em prática e seus valores são transmitidos de uma geração para a seguinte. O lar é o ambiente ideal onde a religião deve ser vivida e transferida para nossos filhos, netos, bisnetos. Hoje nós temos muitos pais que estão preocupadíssimos com a questão educacional dos filhos
e isso é louvável. Mas nós não deveríamos estar apenas preocupados com a formação escolar dos nossos filhos, mas também com a formação espiritual. Quanto tempo você, pai, você, mãe, tem dedicado para a educação espiritual dos seus filhos? Essa é uma questão que deve nos chamar a atenção hoje. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, o lar tem essa importância. Desde o princípio, o sábado e o matrimônio foram dados à humanidade, concedidos por Deus à família humana como um presente. E eles foram destinados a produzir a alegria do repouso e dos familiares, independente de tempo, lugar e cultura. Então há duas bênçãos que vêm de Deus desde antes do pecado: o sábado e a família. Um outro detalhe interessante. Quando Deus constitui a primeira família, em Gênesis 1, 26 e 27, eles foram criados homem e mulher, à imagem e semelhança divina. Então, o propósito original de Deus para a família é um homem e uma mulher numa relação monogâmica. Esse é o plano divino. Então, eles devem permanecer juntos. O relacionamento matrimonial deve sobrepujar aquele que existe entre pais e filhos. O casal cristão compreende que no casamento ambos fizeram um concerto de se manterem fiéis um ao outro enquanto viverem. Por isso é uma relação heterossexual, monogâmica e vitalícia. Então é uma unidade para a vida toda. Desde o princípio assim foi idealizado por Deus. E qualquer coisa que fuja disso, foge do ideal divino, foge daquilo que Deus planejou para as suas criaturas. Para que possam tornar-se uma só carne, duas pessoas devem dedicar completa lealdade uma à outra. E quando alguém se casa com todos os riscos e aceita todas as ocorrências relacionadas com o seu cônjuge, então, quando o casal se une sexualmente, eles se tornam agora uma só carne. É por isso que na Bíblia não é permitido a relação sexual fora do casamento, com nenhuma outra pessoa. Porque quando o homem se une à mulher, o marido à sua esposa, ambos agora são uma só carne. E nesse relacionamento sagrado não tem espaço para nenhuma outra pessoa. A palavra de Deus também nos ensina de que deve haver o amor genuíno na família. O amor marital significa devoção incondicional, cheia de afeto e íntima de um para com o outro, o qual estimula o mútuo crescimento da pessoa à imagem de Deus em todos os aspectos, físico, mental, intelectual e espiritual. É por isso que no casamento, o esposo deve ser o suporte, o apoio para a esposa e vice-versa, para que ambos possam crescer em todas as dimensões: física, mental, social, espiritual. Então nós casais, nós que somos casados, você que é casado, deve se lembrar que nós não somos competidores, nós somos parceiros. Às vezes se vê dentro de um casamento um cônjuge competindo com o outro. Não. Casamento nos torna uma só carne. Casamento é para que nos apoiemos mutuamente. Casamento é para que haja crescimento em todas as dimensões possíveis. E é isso que Deus deseja, que o ser humano cresça, se desenvolva. Infelizmente, algumas relações matrimoniais abusivas têm levado as pessoas a ficarem estagnadas, quer seja na vida emocional, quer seja na vida espiritual. Então, nós, cônjuges, temos que nos preocupar em dar o nosso melhor para que ambos cresçam, porque, finalmente, de acordo com a Bíblia, somos uma só carne. O que mais a palavra de Deus nos orienta sobre esse tema? Olha a responsabilidade espiritual do cônjuge. Os participantes do concerto matrimonial devem também assumir a responsabilidade por seu próprio crescimento
espiritual. Ninguém pode repousar sobre a força espiritual do outro. E por que não pode? Porque finalmente salvação é uma questão individual. Eu posso ajudar meu cônjuge, mas eu não posso caminhar por ele, tomar as decisões por ela, não. Em termos de religião, cada um tem que cuidar da sua religião. É verdade que o casamento pode potencializar esse crescimento espiritual, mas finalmente os participantes do casamento, os cônjuges, eles devem assumir a sua responsabilidade individual para esse crescimento. Quais são os efeitos da queda de Adão e Eva para a família humana? O ideal de Deus sofreu dificuldades por causa do pecado. E agora, a dominação através do poder, da manipulação e da destruição da individualidade tem caracterizado o matrimônio ao longo dos séculos. A centralização em si mesmo tem feito reduzir-se grandemente a aceitação e apreço de um pelo outro. Então, infelizmente, o pecado que maculou a criação divina afetou também os relacionamentos. Isso pode ser percebido desde o Éden, quando surgiu o pecado. Você vai se lembrar? Quando Deus veio pela viração do dia e perguntou: cadê você, Adão? Onde você está? E ele disse: eu tive medo e me escondi. E Deus perguntou: você comeu do fruto que eu proibi que você comesse? E sabe o que disse Adão? A mulher que você me deu. Foi ela que me deu o fruto. O que fez Adão? Culpou a mulher. Por sua vez, Eva disse para Deus: foi a serpente que me enganou. A serpente que o Senhor criou. Então, ao tirar a culpa de si mesmos, eles estavam lançando a culpa sobre Deus. Essa foi uma consequência do pecado, querer culpar os outros dos próprios erros. Infelizmente, hoje, dentro de muitos matrimônios, acontece exatamente isso. As pessoas querem culpar outras pelos erros que elas mesmas cometem. Então, nós devemos trabalhar para que o matrimônio seja um lugar de amor, de aceitação. Agora, quando olhamos para a Bíblia, vemos também a questão da poligamia. Bom, o casamento monogâmico provê aos cônjuges o senso de que pertencem um ao outro. E este fortalece sua intimidade e vinculação. A relação monogâmica reflete de modo mais claro o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, e entre os indivíduos e Deus. Assim como Deus idealizou um casamento monogâmico, um homem e uma mulher, isso se reflete na vida religiosa. É por isso que na Bíblia, a adoração a ídolos, a outros deuses, é considerado um adultério espiritual. Deus deseja que todo casamento seja uma relação saudável, monogâmica. Agora você vai ter na Bíblia exemplos de poligamia, inclusive de pessoas que serviam a Deus, mas esses que passaram por essa experiência da poligamia, como Jacó, por exemplo, colheram amargos frutos de sua desobediência. E não se engane, Deus nunca aprovou a poligamia. Deus tolerou no Antigo Testamento, mas nunca aprovou. E todos os servos de Deus que viveram a poligamia colheram amargos frutos dessa decisão. Por isso, o ideal divino deve ser sempre perseguido. A Bíblia fala sobre os desvios na relação ideal que Deus deu para o casamento. Por exemplo, fala da fornicação e do adultério. As Escrituras caracterizam como pecado qualquer relação sexual praticada fora do casamento. Para os solteiros, quando há relação sexual pré-marital, chamamos de fornicação. Para os casados, chamamos de adultério. A única forma que Deus aprova a relação sexual é dentro do casamento, numa relação monogâmica, um homem e uma mulher. Pecado não é apenas um ato exterior, ao contrário, também é uma questão do coração, que alcança profundamente os domínios do pensamento. Por isso, o adultério pode se estender aos pensamentos. Então, muito cuidado com aquilo que nós vemos, ouvimos e falamos. Isso influencia no comportamento e alguns perdem suas famílias por essa questão.
O que dizer de outro desvio terrível dos dias atuais, que é o incesto? Alguns pais ultrapassam as fronteiras que demarcam a expressão saudável de afeição por seus filhos, tornando-se física e emocionalmente envolvidos em nível íntimo com eles. Veja, o incesto já foi proibido no Antigo Testamento e condenado pelo Novo Testamento. Existem textos em Levítico, Deuteronômio e no apóstolo Paulo condenando o incesto. Este é um pecado ofensivo por demais a Deus, quando os pais se envolvem de maneira imprópria com os filhos e cometem o incesto. Nada mais traumatizante para um filho do que sofrer abuso sexual do pai ou da mãe. Isso vai para sempre trabalhar com a mente dessa criança, vai prejudicá-la tremendamente. O Espírito de Deus tem que trabalhar na mente desses pais para que eles se convençam desse pecado e abandonem essa prática nociva, terrível. A palavra de Deus condena e nós temos que veementemente condenar também. A Igreja Adventista tem muito clara essa filosofia e é por isso que todos os anos nós temos uma campanha chamada Quebrando o Silêncio. E nessa campanha que a Igreja Adventista faz anualmente, o grande objetivo dela é alertar sobre os riscos, os perigos de haver dentro do círculo familiar algum tipo de relacionamento impróprio, indevido, condenável. O lar é um ambiente sagrado e nós devemos cuidar com isso. O que dizer dos divórcios? Deus pretende que o casamento seja indissolúvel, vitalício. Cristo afirmou que o modelo de casamento apresentado no Éden era de uma união permanente, unidos até que a morte os separe. Infelizmente, a nossa sociedade, deixando-se levar pelos prazeres, por uma cultura permissiva, banalizou mesmo o casamento. E hoje, o que mais nós temos são relatórios de divórcios, experiências de divórcios, e nesses divórcios, os filhos são muitas vezes afetados. Quem sabe são os mais afetados por uma separação do casal. E eles agora crescerão num ambiente onde, quem sabe, falte a estabilidade emocional. Como o casamento é uma instituição divina, a Igreja tem sobre si uma responsabilidade singular e solene, tanto no sentido de evitar o divórcio, quanto, em ele ocorrendo, de remediar tanto quanto possível as feridas por ele causadas. Então a Igreja, como uma instituição social, tem essa responsabilidade de ajudar aqueles que estão passando por esse momento difícil. O que dizer, por exemplo, da homossexualidade? Deus criou macho e fêmea para serem diferentes uns dos outros e ainda assim se complementarem. As Escrituras condenam as práticas homossexuais em termos fortemente negativos. Veja Levítico 18, 22, 20 e 13, Romanos 1, 26 a 28. Deve haver então, ou depois de haver criado Adão e Eva, Deus lhes concedeu domínio sobre todo o mundo. Eles construíram a primeira família, a primeira igreja. Assim foi a sociedade construída sobre os alicerces do matrimônio e da família. Sabe o que isso nos ensina? Se queremos um país bom, melhor, uma sociedade boa, forte, precisamos de lares bem estruturados. E como o diabo é aquele que trabalha para a destruição, ele tem atacado cada vez mais a família, porque ele sabe que se ele destrói a família, ele tira as bases da sociedade, ele acaba com um país. É por isso que o diabo está fortemente atacando as famílias. E nós devemos nos resguardar, nos proteger, para que Deus possa nos ajudar e nos dar sabedoria para avançarmos e não sermos enganados por Ele. Qual é a responsabilidade dos pais no contexto da família? As Escrituras atribuem ao esposo e pai a responsabilidade de cabeça do lar e sacerdote da família. Ele se torna um tipo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então deve partir dos pais
Do pai, a responsabilidade, a iniciativa para a vida espiritual da família. Os cultos familiares, de manhã e à noite, devem ser de nossa responsabilidade. É verdade que alguns, por questões de trabalho, talvez não poderão estar nesse momento, talvez a esposa possa estar e ela deve conduzir, mas o pai é colocado como o cabeça, o sacerdote do lar, para dirigir as coisas espirituais. A palavra de Deus também fala a respeito de um pai sábio que gasta tempo com seus filhos. Uma criança pode aprender muitas lições do pai, tais como respeito e amor pela mãe, amor a Deus, a importância da oração, do trabalho, modéstia, amor pela natureza, pelas coisas que Deus criou. Então, o nosso relacionamento com os filhos deve ser valorizado. Eu mesmo tenho 3 garotos pequenos lá em casa. E como nós temos que valorizar os momentos que podemos estar juntos, fazendo atividades, pensando neles, quem sabe em meio à natureza, atividades recreativas, o tempo que pudermos estar com eles será de grande proveito para a identidade, para a construção moral do caráter dos nossos filhos. Às vezes, como pais, achamos que nossa responsabilidade é prover o alimento, a roupa e a educação. Não, fazemos muito mais por nossos filhos, dando a eles tempo de qualidade, estando juntos como um exemplo, no trato com a mãe, no trato com o próximo, no respeito à natureza, os valores morais que devem ser passados. Nossos filhos dependem desse contato. O que dizer da mãe? A maternidade é a relação terrestre que melhor pode ser comparada com Deus. O Lar Adventista, na página 231, diz que ela, a mãe, tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta, imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada. E ao ler esse texto, me vem à mente pessoas que foram verdadeiros desgraças para a humanidade. Pessoas que, com suas vidas, causaram prejuízos, causaram sofrimento a outras pessoas. Pense nos homicidas, pense nos estupradores, nos assassinos. Pense nessas pessoas. Talvez poderia ter sido a história reescrita diferente ou escrita diferente se tivesse uma mãe presente para desde cedo ajudar essas crianças essas pessoas a terem os valores corretos, a ser trabalhadas as questões morais, espirituais. Quanto mal se evitaria se todas as crianças fossem disciplinadas desde cedo e nós hoje estamos tendo que resolver com o João o problema que não foi resolvido com o Joãozinho. Hoje estamos tendo que lidar com pessoas adultas, às vezes sem qualquer tipo de valor, bom senso, pessoas violentas, pessoas que falta a educação, pessoas que falta o amor, porque na infância isso não foi trabalhado. E quem sabe em muitos casos foi a ausência de um papel materno, a ausência de uma mãe presente para dar a sustentação moral, mental, psicológica que a pessoa precisava. Isso é um apelo tremendo para as nossas mães. Que responsabilidade há sobre vocês no trato, no cuidado para com os filhos? E quanto ainda temos que aprender? Mas saiba de uma coisa, Deus está disposto a nos ajudar como pais. Deus está disposto a nos dar sabedoria e força para fazermos o nosso melhor por nossos filhos. Temos muito que crescer, que aprender, e Deus pode nos ajudar nesse propósito. Precisamos buscá-lo com humildade e seguir suas orientações. Assim como na procriação não constituía direito exclusivo, quer que de Adão, quer de Eva, tampouco constituía a paternidade. Essa responsabilidade também deveria ser partilhada pelo pai e pela mãe. E uma prioridade, depois de suas responsabilidades para com o Senhor e com o outro cônjuge, não tem os pais maior responsabilidade do que em relação às crianças que trouxeram ao mundo. É nossa responsabilidade cuidar desses filhos
dar a eles a atenção devida. Em Provérbios 22, verso 6, há uma linda promessa do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que a disciplina é um processo de discipulado, em que a criança é o aprendiz dos pais. Significa ensinar princípios importantes, tais como lealdade, verdade, justiça, coerência, paciência, ordem, misericórdia, generosidade e trabalho. Você percebe que as pessoas, quando cedo começam a trabalhar, elas darão muito mais valor às coisas, terão muito mais firmezas morais. Você percebe quando os pais têm uma educação mais presente, orientando as crianças em suas atividades, em seus deveres, por mais simples que sejam, a começar por arrumar sua própria cama, por acordar cedo e escovar os dentes, por colocar as roupas no lugar. São atividades que qualquer criança de 3, 4 e 5 anos pode desenvolver. Desde cedo, toda criança deve ser acostumada com responsabilidade. Ninguém deve viver na ociosidade. Cada etapa da vida vai ter ali o seu momento de contribuir, de ajudar. Cada etapa da vida terá a oportunidade de se envolver nos deveres familiares. E muitas vezes nós vemos famílias criando filhos que chegam à adolescência e à juventude sem mover uma palha, sem lavar um prato dentro de casa, achando que está sobre os pais toda a responsabilidade. Não pense você que isso vai ajudar seu filho. Não, isso não vai ajudar. E rapazes e moças que crescem em lares assim, onde não aprendem a ajudar em nada, quando entrarem no matrimônio terão sérias dificuldades, pois quererão ser servidos a todo tempo, quando na vida o importante é servir. Quando o cristianismo nos ensina que o que mais vale é servir e não ser servido. Então, cada etapa da vida deve ter suas responsabilidades. Os pais devem ajudar nisso. É no círculo familiar que as crianças se tornam seres sociáveis, com todos os privilégios e responsabilidades que isso implica. A linguagem é uma das primeiras habilidades que a criança adquire. Por isso, os pais devem contribuir também na questão da linguagem, o tipo de palavras que devemos usar, o respeito às pessoas mais velhas, às autoridades, o cuidado que os pais devem ter com o vocabulário dentro de casa. Quão estranho é, às vezes, você ouvir uma criança pequena usando palavras de baixo calão, muitas vezes aprendidas em casa com os pais. Então, o vocabulário, a linguagem que está se desenvolvendo deve ser trabalhada para que nossos filhos aprendam a língua culta, para que eles aprendam e desenvolvam a capacidade do raciocínio, da lógica, que eles consigam verbalizar o que estão sentindo, que eles encontrem na família um ambiente seguro, confortável, que possa aconchegá-los em qualquer situação. Esse é o ideal que Deus preparou para mim e para você. É no lar que a criança aprende a agir como macho ou como fêmea, no contexto da sociedade. Os adultos devem lhe ensinar o quanto a beleza do seu desenvolvimento sexual, por meio de informações corretas e apropriadas. E você há de concordar comigo que hoje nós vemos uma verdadeira batalha contra a família, onde estão se delegando às crianças a opção pelo seu gênero, quando a Bíblia diz claramente que há apenas 2 gêneros, o macho e fêmea, homem e mulher. Nós temos que voltar aos princípios da palavra de Deus se queremos uma nação forte, sustentável. O matrimônio, tal qual projetado por Deus, é exclusivo. A família, porém, não é. Na igreja, os solteiros ou solitários encontrarão lugar especial onde poderão ser amados e estimados. Uma vez que a família é a própria alma da igreja e da sociedade, a família cristã será um instrumento para a conversão e manutenção de seus membros no rebanho do Senhor. Que solene mensagem a Bíblia tem para todos nós hoje. E com que
Santidade deveria ser considerado o círculo familiar. E o diabo tem atacado de todas as maneiras para destruir as famílias. E eu espero que eu e você estejamos atentos às reivindicações da palavra de Deus e que nós possamos, com a ajuda dele, cuidar de nossa família como o Senhor pede. Espero que eu e você, como pai, como mãe, como filho, como filha, possamos entender nossas responsabilidades no círculo familiar e possamos fazer o possível para contribuirmos para a harmonia e o bem-estar de todos. Deus tem uma bênção especial para a sua família. Você pode receber essa bênção se você quiser viver os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Sim, querido amigo, querida amiga, eu espero que a mensagem de hoje possa ter nos ajudado de alguma maneira a despertarmos e a valorizarmos cada vez mais a família, o círculo familiar, pais e filhos. E eu queria hoje orar de forma especial pela sua família, pelas suas necessidades, para que Deus possa ajudar você e que você encontre no Senhor a verdadeira harmonia e felicidade. Ora comigo. Pai, muito obrigado pelas orientações da Tua palavra que são tão claras. Nos ajuda, Pai, a vivermos na potencialidade tudo que o Senhor idealizou para as nossas famílias. Nós queremos andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Para isso, envia o Teu bom e Santo Espírito para que Ele seja o nosso guia. Dai-nos, Senhor, um dia abençoado e cuide de nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém.